Programa Magnífica. Que bom estar com vocês mais uma vez, através aqui da nossa Academia Marial, do nosso Portal A12. A alegria de nos encontrarmos semanalmente, sempre batendo um papo com alguém que nos ajuda a compreender cada dia melhor a nossa caminhada de cristãos e cristãs. E hoje, de modo muito especial, esse Magnífico quer render graças a Deus por um dos grandes missionários redentoristas que atuaram neste santuário. Padre Vítor Coelho de Almeida. Eu ainda me recordo muito bem dos seus programas, quando aquela voz cansada iniciava ao meio-dia dizendo: caríssimos, os ponteiros apontam para o infinito. E essa voz cansada chegava a todos os rincões do Brasil, penetrava no coração da gente, porque o Padre Vítor Coelho, além de ser um ótimo missionário, era poeta também, e ele envolvia a gente na reflexão que costumava fazer. E para conversar sobre o Padre Vítor Coelho, que hoje é o venerável Padre Vítor Coelho, né, eu pedi ao vice-postulador da sua causa de beatificação, Padre Anísio Tavares, que viesse conversar conosco. Padre Anísio, seja bem-vindo. Muito obrigado, Padre Ulisses. Obrigado a todos que nos acompanham por rezar, pedindo a beatificação do Padre Vítor. Muita gente reza, Padre Ulisses. Exatamente. Pedindo que a gente alcance essa graça, porque é um trabalho de evangelização. É para o bem do povo de Deus manter viva a memória daqueles que anunciaram com ardor o Evangelho. Muito obrigado pela acolhida. E vocês sabem que para a beatificação de alguém não basta o Papa, viu? É necessário que o povo de Deus clame, peça e acha que é válida apresentar esse homem como modelo para a nossa vivência cristã. Por isso que quem beatifica de verdade é o povo, né? O Papa só confirma depois que ele percebe que realmente foi alguém significativo para o povo de Deus. E Padre Vítor Coelho foi mais do que significativo. Ele pode ser um exemplo aí para todos nós, para a nossa vivência cristã, para nós missionários redentoristas. O Padre Anísio, ele é formado em filosofia pela PUC de Campinas, pela teologia, pelo ITES, mas ele fez uma pós-graduação lá em Roma, exatamente na nossa Academia Alfonsiana. Ele é formado mestre em teologia moral e me disse que está fazendo agora o doutorado lá em Belo Horizonte. Que beleza, Padre Anísio. Estamos aí nos estudos, aprofundando sempre mais, né, Padre Ulisses? Quando a gente começa a estudar, de fato, é um universo gigantesco que se abre, estamos nos aprofundando, graças a Deus. Vai seguindo as pegadas do Padre Vítor Coelho, se Deus quiser, né? É formador também dos nossos seminaristas no nível de filosofia, né? Padre Anísio, é você que vai ter assim a prosa, é você que vai nos expor um pouquinho essa figura maravilhosa do Padre Vítor Coelho. Eu gostaria que você já começasse pelo início, sabe? Desse algo dessa biografia ou dessa trajetória vocacional desse menino, desse adulto, desse jovem, desse grande missionário redentorista. Padre Vítor Coelho de Almeida nasceu na cidade de Sacramento, Minas Gerais. Triângulo Mineiro, né? Triângulo Mineiro, terra boa, tem uns queijos bons lá. 22 de setembro de 1899. Então, portanto, finalzinho do século XIX vem à luz Padre Vítor Coelho de Almeida. Filho do seu Leão, da dona Maria Sebastiana. O seu Leão era professor de origem francesa, a mãe de origem portuguesa. Então, essa família era composta por os pais de 5 filhos. O Padre Vítor, então, sempre dizia, né, nós somos em 5 irmãos. E ele dizia assim: eu sou de uma cidade pequenininha, parece um presépio, Sacramento, ele dizia, né? Então ali o Padre Vítor começou seus primeiros passos, o jovem Vitinho, como chamavam, né? O adolescente, a criança. E a mãe faleceu quando ele tinha 7 anos. Foi praticamente órfão, né? Tuberculose, e depois também o Padre Vítor terá a mesma doença, né? E então ele ficou ali aos cuidados da avó materna. O pai era professor, passava pelas fazendas ensinando, e não tinha tempo de cuidar, de se dedicar mais ao cuidado do Vitinho. E a avó não estava dando conta de educá-lo. Então era um menino bastante travesso, e aí a avó não estava dando conta. Então o pai teve uma ideia de conversar então com o cônego Vítor Coelho de Almeida, xará de nome, primo do Padre Vítor, para que trouxesse então aquela criança para um internato. Ah, sim. Então ele era pároco em Bangu, o cônego Vítor, no Rio de Bangu, Janeiro. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Então traz o menino para tentar educá-lo.
mas falou assim, olha, vou levar você de volta. Vou entregar você para o seu pai. E aí, passando aqui por Aparecida, teve uma ideia. Quem sabe um outro colégio. Vou levar então ao Colégio Santo Afonso, Seminário Santo Afonso. E ali ele chegou no ano de 1911, com 12 anos, e ingressou na sua caminhada vocacional, que ele ainda não tinha noção nenhuma de vocação, do que era ser missionário, do que era ser padre. Ou seja, Padre Anísio era um moleque meio difícil, veio parar aí no Seminário Santo Afonso por parada de viagem. Justo. Que coisa, não? E aqui ficou. Ou E seja, aqui então ele iniciou essa caminhada vocacional e depois ele vai dizer, vai dar o testemunho, que foi uma experiência da graça de Deus na vida dele. Aí vem aquela famosa frase, sou filho da misericórdia divina. ele que Deus me afirma. tirou lá do lodo e me colocou na dignidade, uma vocação da O vocação Padre Anísio quer dizer que o Padre sacerdotal. Vitor não foi assim um garoto que falou, eu quero ser padre, né? Eu Não acho que foi Nossa Senhora que teve que convocá-lo, sem que ele percebesse, inconscientemente. Inconscientemente, justamente. Como Deus tem os caminhos É. para cada pessoa, é interessante. E Padre Vitor reconheceu esse Sim. sinal de Deus na vida dele, a graça de Nossa Senhora, né, dessa intercessão, dessa mãe amorosa, a mãe que ele perdeu aos 7 anos, ele encontra na figura de Nossa Senhora uma mãe. E tem até um evento, Padre Vitor, que ele sempre contava, que era o seguinte, que ele tinha ganhado uma medalhinha de Nossa Senhora. Sei. E na escola, um dia, a professora arrancou essa medalhinha e jogou longe. E ele sentiu muito isso, né? Então, esse amor a Nossa Senhora desde a infância, desde a infância. Então, ele iniciou aqui a caminhada vocacional, trazendo, né, essa incerteza, não sabia o que era, imagina, uma criança, né? Sim. Mas que foi aos poucos tomando consciência desse chamado de Deus na vida dele. É uma vocação que foi sendo formada, né, gradativamente, até ele se identificar totalmente com esse chamado. E um chamado praticamente não era para ser padre, né, era para ser um missionário redentorista, digamos assim, né, além da vocação para o ministério. Justamente, o formador, numa das primeiras palestras, dizia, olha, para ser padre tem que ser menino bom, tem que ser respeitoso dos pais, tem que respeitar as pessoas, tem que ser bem educado. Aí terminou a palestra e falou, olha, eu vou embora porque eu não sou nada disso não. Aí então ele insistiu e ficou, né? E aí Deus foi falando e foi modelando aquele coração missionário. Sei, né. A formação dele, como que aconteceu, assim, rapidamente, essa formação já dentro do seminário? Porque você imagina, um garoto que cresceu e se formou praticamente dentro da família redentorista, né, ou dentro do seminário daquele tempo, que tinha uma marca disciplinar muito séria, De fato. não era fácil, principalmente para um garoto cheio de vivacidade, né, até certo ponto a gente chamava de moleque mesmo, né? De fato. Então, o Padre Vitor participou da formação redentorista, morando aqui em Aparecida, fez o seu noviciado em Perdões, Bom Jesus de Perdões, São Paulo. Né? Ali ele faz os seus votos religiosos, que era a primeira etapa da formação, Sim. né, naquela época. E depois, então, ele continua um pouco dos estudos aqui, mas conclui seus estudos na Alemanha, em Gars. Então, de onde vieram os missionários redentoristas aqui para o Brasil, para São Paulo especificamente, em 1894. Gars era o grande seminário, chamava Seminário Maior, né? Onde se estudava filosofia e teologia, na Baviera, no sul da Alemanha. Isso. Então, ali ele tem o primeiro episódio da tuberculose. Ah, sim? Sofreu muito lá na Alemanha e conseguiu se restabelecer, era ainda muito jovem. E aí dá sequência, então, à sua formação lá. Sei. E foi ordenado, então, em 5 de agosto de 1923. Lá na Alemanha mesmo. Na Alemanha mesmo. Lá Sei. ele fica ainda mais um tempo, retorna para o Brasil no ano seguinte, 1894. 1900, né? Aí já é 1900, a gente fala do século anterior, que ele nasceu, mas aí já era 1924, quando ele volta para o Brasil. Na prática, Padre Anísio, ele foi a primeira turma de brasileiros redentoristas, né? Das primeiras turmas. Porque os alemães tinham chegado em 1894, né? Começaram imediatamente com um pequeno seminário aqui em Aparecida e Vitor foi dos primeiros, então, porque era ainda o início do século XX, né? Era o início. E o motivo de ele ter ido para o exterior Sim. é porque aqui não era ainda uma província, era dependente da Baviera. É. Baviera era a província mãe, então por isso que eles iam para lá Sim. estudar, fazer o curso.
E aí Padre Vitor então retorna e tinha todo o processo. O padre que era recém-ordenado não podia já ir para grandes trabalhos missionários. Então o Padre Vitor, como era o percurso, né, ele Sim. se dedica à catequese das crianças, à catequese do povo, né, ali durante as celebrações, até que depois fosse para trabalhos mais ousados. Era né? muito interessante essa iniciação, sabe por quê? Você tem que prestar exames durante 5 anos seguidos, né? Ainda prestava exames cada ano para ver se você estava firme na doutrina, na moral, na liturgia. Era muito interessante. E quando ia se confessar, você começava confessando só criança. Até começar a confessar os adultos. Era uma pedagogia de... Eu acho que era interessante, porque afinal a gente era formado assim muito dentro, quase que trancado do seminário. Não tinha férias na casa dos pais, não tinha nada. Atravessava... Alguns de nós voltávamos à casa dos pais depois de ordenado o padre. Olha só. Para celebrar a primeira missa. Alguns confrades relatam que às vezes não conheciam os irmãos, já tinham crescido. Eu mesmo, minhas irmãs me chamavam de tio. Tio, tá vendo? Exatamente. Mas é muito interessante, e o Padre Vitor fez todo esse processo, né? Isso, passou em Araraquara, foi missionário na cidade de Araraquara, na comunidade redentorista de lá, depois foi para a Penha, em São Paulo, onde ele fez o chamado segundo noviciado, que hoje resgatamos essa nomenclatura. Então o padre, o missionário redentorista, antes de ir às missões, fazia o segundo noviciado, que era mais uma preparação para esse trabalho. Então, somente depois que ele então vai, né, para a grande missão. E interessante notar que aqui no santuário, o padre Andrade, à época, colocou o sistema de missão com os romeiros. Era uma missão permanente no santuário de Aparecida. E aqui também foi o campo inicial dessa atividade do Padre Vitor. Então ali tinham pregações, missãozinha com as crianças, as missas irradiadas, que isso aí vem depois, né, evidentemente. Posteriormente. Mas aqui em Aparecida, seja no período inicial como na conclusão da vida do Padre Vitor, foi o campo missionário dele também. Eu acho que eu ainda me recordo, porque era um período em que muitas vezes o Vitor permanecia quase o dia inteiro dentro da Basílica, a Basílica Histórica, né? Exatamente com essa ideia. Porque, veja, Padre Anísio, o segundo noviciado fazia a gente elaborar os esquemas de tudo que a gente iria fazer no trabalho missionário. Sermões, conferências, missõezinhas com as crianças. Você tem que levar preparadinho o seu estojo. Levava o kit. O vademecum, a gente chama, né? Vai comigo prontinho ali para começar. E o Vitor passava horas a fio junto com os romeiros, né? Falando, conversando, dando catequese, né? Eu acho que, de fato, ele foi o grande catequista mariano que nós tivemos, né? Realmente. É um homem assim, que eu conheço já por testemunhos, né? Eu ouvi Padre Vitor pela rádio. Sim. Mas quando ele faleceu em 87, eu tinha apenas 6 anos de idade, né? Então, assim, eu tenho esse testemunho do que as pessoas contam, do que a gente lê nos livros. Sim. Mas são testemunhos belíssimos, realmente, de um homem muito próximo. E como você contava a história da medalhinha, ou seja, houve uma identidade muito grande do Padre Vitor com Nossa Senhora Aparecida. Porque na Alemanha, eu creio que ele teve contato com Nossa Senhora de Altötting, né? Que era uma virgem negra também. Né? E eu tenho a impressão que, tanto para os alemães como para o Padre Vitor, sair daquela devoção ao Altötting e Nossa Senhora Aparecida era um passo muito pequeno. Né? De fato, é uma passagem assim não tão brusca, porque essa devoção a Nossa Senhora, e uma Nossa Senhora negra, e na Europa tem tantas, né? Interessante. Então faz, de fato, com que essa devoção inicial do Padre Vitor vá se amadurecendo. E depois, chegando no Brasil, leva, né, a imagem de Nossa Senhora depois para todo o Brasil, nas missões. Então, assim, um homem devoto de Nossa Senhora. Ele quase que a imagem de Nossa Senhora ficava colada ao corpo dele, né? Tanto que ele carregou para baixo e para cima essa imagem. E aí, como que evoluiu posteriormente a vida desse homem, que afinal viveu 87 anos, né? Ele ia completar 88. 88 anos. Isso. Faltavam poucos dias, 22 de setembro, ele faleceu em julho, né? Então a vida dele vai se desenvolvendo primeiramente num trabalho missionário intenso, seja na catequese inicialmente e depois nas missões itinerantes. Ele ficou muitos anos nas missões itinerantes? Muitos anos, até 40, até a década de 40. Em 1940, a missão de Ribeirão Preto
foi onde ele teve de fazer uma pausa na sua atividade devido à tuberculose que novamente volta. Ah, sim. Mas é impressionante, Padre Ulisses, que ele era um missionário responsável pelas crônicas. Sim. Então, a beleza, a poesia com que ele narra as experiências missionárias, a acolhida do povo é algo assim deslumbrante. É alguém que fazia com paixão, com amor. E poeta Adoro também, né? missionário. E poeta. Tem uma missão que ele diz, né, da chegada dos missionários no entardecer, e deu vento e a poeira levantou e embelezou aquele ambiente. É assim, é um poeta, realmente, um poeta. Ele encantava a gente, sabe? Ele improvisava certas poesias, né? E aí o povo ficava super encantado, né? Como que ele descrevia um pôr do sol, nunca me esqueço isso diante da Basílica Histórica, Sim. ele descrevendo, ele fazendo um sermão, de repente ele para e fala assim: meu povo, olha o pôr do sol. Olha só. Para e pede para o povo contemplar aquela maravilha de Deus, né? Realmente. Então é muito interessante essa forma desse homem contagiar aquilo que para ele o encantava, né? Então foi muitos anos então andando para tudo quanto é canto aqui de Minas, de São Paulo, pregando missões populares. Eu não tenho dúvida, Padre Ulisses, de que o apostolado pela rádio, que é o apostolado Sim, mais sim, sim. conhecido, tem base nesse apostolado missionário anterior. Sim, Que é ali que Padre Vitor conheceu a realidade do povo brasileiro, ali que ele foi se deparar com a necessidade de catequese que o povo Sim. tinha, de formação. Então esse período missionário deu todos os elementos que ele precisava para depois, na evangelização pela rádio, falar com conhecimento de causa desse Brasil. e o realismo daquilo que ele pregava e ensinava, né? Ou seja, teve contato direto com o povo, com suas situações, sua pobreza, tudo aquilo que era carência na vida desse povo, né? E isso depois pela rádio aí se torna um super catequista. Um super catequista. Então, 1940, como Sei. eu disse, é um marco na vida dele, Sim. porque ele teve, a modo de dizer, parar a atuação missionária. A modo de dizer por quê? Porque afetado pela tuberculose, ele vai para Campos do Jordão. O clima da montanha, a boa refeição, como ele sempre elogiava, né? O que nos cura aqui é o carinho, a boa refeição e o clima, né? Sim. Então, no Sanatório da Divina Providência, em Campos do Jordão, ele faz ali também uma missão. Interessante como que o Padre Vitor não parava. Uhum. Mesmo em repouso para se recuperar da tuberculose, o Padre Vitor ele fazia questão de promover ali momentos de oração, levar a imagem de Nossa Senhora Aparecida, a própria devoção a São Geraldo Magela, santo que também morreu afetado pela tuberculose, missionário redentorista santo, não é? Então ali Padre Vitor fazia essa missão, passando pelos quartos, fazendo visitas. Então foi também, por que não dizer, um período missionário na vida Ficou dele. quantos anos lá mesmo? Ali ele ficou 8 anos, 1948 que ele retornou até se recuperar. Que impressionante. E veja, 41 anos ele tinha, né? Quase a minha idade, estou com 42, Padre Ulisses. Mas nesse vigor missionário ele teve de fazer essa pausa, né? Sei. E tem ali um evento bastante interessante, que foi quando ele encontrou com o Beato Padre Eustáquio, que hoje é Beato Padre Eustáquio, que já tinha fama de ser milagreiro em vida, né? Alguém que as pessoas tinham muita fé de pedir as graças já por aquele homem em vida. Eustáquio vivia em São José, onde? Ele vivia aqui no Brasil, ele era missionário também, da Congregação dos Sagrados Corações. Era também um missionário itinerante. Passando aqui por Campos do Jordão, Padre Vitor fica super alegre e vê quando ele chega, vai ao encontro e diz: olha, eu vou passar por um tratamento, meu pulmão está ruim, tem tuberculose e queria uma bênção. Aí o Padre Eustáquio diz: não, o senhor vai se recuperar e vai fazer muito ainda pelo reino de Deus. E foi no próximo doente. Aí ele foi atrás e disse assim: olha, mas é grave o que eu tenho. Não, o senhor vai se recuperar e vai fazer muito pelo reino de Deus. Continuou atrás. Olha, mas eu tenho 40 anos, olha que meu pulmão não tá bom, tô falando livremente assim, né? Sim. Aí o Padre Eustáquio disse pra ele: tô vendo que o senhor não tem fé, viu? Tô vendo que o senhor não tem fé, não, tenho sim, né? Então foi um encontro bonito. Ele atribuiu depois a intercessão do Padre Eustáquio a recuperação dele. Sim. E também ali em Campos do Jordão, no seu período missionário, mesmo na convalescença, né? Ele tem contato com os franciscanos e ajuda a fundar a Rádio dos Franciscanos em Campos do Jordão. Então ali também ele começa a pegar essa experiência com a radiodifusão. Sim. E que foi também a base para depois aqui em Aparecida ele
fazer o grande apostolado que fez juntamente com os missionários aqui em Aparecida. Sim, sim. Né? Ou seja, quando ele se recupera, ele vem para Aparecida, então. Ele vem para Aparecida, continua aqui o seu trabalho, não é? Sim. E participa de todo aquele desejo que os missionários tinham de ter uma rádio de Nossa Senhora. Sim. Então, a Rádio Aparecida, ela vem como um desejo grande, com muita dificuldade, né? Os trâmites junto ao governo brasileiro, junto ao arcebispo, era tudo bastante complicado, não é? Mas esse sonho se realiza na década de 50. E Padre Vitor foi um dos grandes mentores, né, da fundação da Rádio Aparecida. Sim. A partir dele, praticamente, eu acho assim, o Vitor, no início da rádio, ele caracterizou de tal forma essa rádio que você quase o enxergava quando escutava. Era Característica. a Né? característica. Aquilo que Você nós não chamamos, ouvia, você enxergava o Vitor. de fato, é aquela audiência cativa, como a gente costuma dizer, né? Um público que se identificou bastante com o Padre Vitor. Então é interessante que nesse tempo ele já, então, evidentemente, sobreviveu à pneumonia, a todo o problema que ele teve, mas é interessante que nesse tempo ele já vem com aquela voz cansada, né? Pausada, raríssimos, né? Que já não dava para dar muitos berros, mas penetrava fundo, porque era uma voz que também descansava. De fato, uma voz com a qual o povo se identificava. E sempre na consagração a Nossa Senhora 3 da tarde, também no programa que ficou tradicional, não é muito conhecido, Os Ponteiros Apontam para o Infinito, programa do meio-dia, eram momentos que o povo realmente parava para rezar. Muitas famílias dão testemunho de que estavam na roça trabalhando com o radinho ligado na Rádio Aparecida, paravam todos para ouvir Padre Vitor, para rezar. Então, é um homem que convidava a oração. E Sim. nesses momentos catequizava, né? O apostolado do Padre Vitor na Rádio Aparecida foi de catequizar, um catecismo básico, mas também sobre documentos da igreja. O Padre Vitor era um homem muito sintonizado com aquilo que a igreja publicava, ensinava, sobretudo o Concílio Vaticano II, de 62 a 65, um evento eclesial de grande magnitude que ele acompanhou e fez questão de ler os documentos e decretos todos pela Rádio Aparecida. Imagina, não é? Isso é alguma coisa, entende, das mais admiráveis do Vitor. Você não imagina, mas é uma verdadeira passagem que nós tivemos que atravessar por ela, né? De uma época para outra época em termos de igreja, né? Mais ou menos como, sei lá, hoje a internet e tudo aquilo que nós temos hoje, né? Desse tipo de linguagem digital, foi para nós a passagem que tivemos que fazer. O Vitor aprendeu a teologia, a filosofia em manuais. Aqueles manuais mais apologéticos, né? Em latim, para ele, em alemão, né? E de repente faz uma passagem. E esse homem se identificou com os documentos do Concílio Vaticano II, que hoje tem gente que não se identifica, está dando marcha ré na vida e no pensamento, e ele se identificou. E ele traduzia aqueles documentos assim para falar com o povo, né? Justamente, uma linguagem acessível, que o povo simples entendia. É realmente assim algo admirável, é venerável mesmo, venerável mesmo. É um Espírito Santo especial que o inspirava. Muitos dos nossos daquele tempo não tinham a mínima ideia e não conseguiram fazer essa passagem, tá? Vitor fez. Ele conseguiu. E aí, então, interessante que Padre Vitor, ele é também conhecido pelo seu amor à promoção vocacional. Sei. Então, sempre de trazer os meninos, naquela época vinham como ele, né, 11 anos, 10 anos. Mas também é interessante, o Padre Luiz, resgatar a importância da vocação laical, que foi o Concílio Vaticano II que colocou de modo muito forte a vocação dos leigos. Então, o Padre Vitor, pelas ondas da rádio, convidava as pessoas a abraçar o compromisso, seja com a igreja, seja com a sociedade, uma vocação integral. Então, celebração da palavra, catequese, não é? Ele, pela rádio, motivava as comunidades que tantas vezes não chegavam ali missionários. E as ondas da Rádio Aparecida chegavam e ele fazia com que os leigos abraçassem a vocação batismal, a vocação laical. Então eu vejo assim, Padre Vitor como um promotor vocacional, seja para a congregação redentorista, para a igreja, a vida consagrada, como para a vida leiga. E num tempo, Padre Anísio, em que muitas congregações femininas e masculinas, cuja maioria era de missionários estrangeiros, não tinham muita fé em vocação de brasileiros, sabe? E justamente havia uma discriminação assim cultural, racial, né? Muito forte que
eles tinham muita dificuldade para aceitar um candidato, né? De fato. E o Vitor resolveu provar, né? Provar que podia ser diferente. Ele foi um pouquinho assim, eu vou provar para esse pessoal que brasileiro dá para padre também, consegue ser sacerdote, consegue ser missionário. Aí ele trazia aquela criançada, que eram os coelhinhos, né? Os coelhinhos. O cara se Que eram os conhecia. garotos que vinham para o seminário, a convite do Padre Coelho, né? Vitor Coelho. Né? Então eram todos os coelhinhos, né? Isso aqui eu sou coelhinha, foi o Padre Vitor que me trouxe para o seminário. Justamente. E também pela Rádio Aparecida, eu acho interessante destacar isso, que ele, ao motivar os leigos a abraçarem a vocação, ele também incentivou pelo Clube dos Sócios, à época, Sim, fazer com que o povo se comprometesse em manter a ação evangelizadora da igreja. Então, quem ajuda, né, na pregação tem merecimento de pregador. Então, essa frase fez com que muitas e muitas famílias contribuíssem, ajudassem para que a rádio, naquele momento inicial, sobretudo, Sim. conseguisse decolar. Né? Então, o Padre Vitor fazia isso não só pelas ondas da rádio, não era só de escritório, não. Ele ia, levava a imagem de Nossa Senhora de Fusca, de Kombi, por esse Brasil todo, né? Por muitos estados do Brasil, o Padre Vitor passou convidando a fazer parte do Clube dos Sócios da Rádio Aparecida. Então, tudo isso fez com que houvesse um engajamento. Hoje a gente fala tanto de engajamento na cultura digital, né? Mas o Padre Vitor, um comunicador nato, engajava as pessoas, fazia com que as pessoas abraçassem, de fato, essa missão evangelizadora. E hoje, família dos devotos, que mantém essa obra evangelizadora. Então, e na raiz de tudo está o nosso venerável Padre Vitor Coelho. Minha gente, é tanta coisa bonita e ao mesmo tempo você percebe, é esse um caminho de santidade, né? Um homem que sentiu o chamado de Deus, abraçou, né? Viveu tantas peripécias na vida e caminhou com fidelidade. Vitor não foi de estar fazendo milagre, estar dando show, não foi nesse sentido de popstar dos nossos dias. Ele foi um seminário que viveu na comunidade redentorista sempre, pregou sempre em equipe, entende? E na rádio se destacou evidentemente, porque tinha ali os seus programas fixos que ele fazia com todo gosto, mas nas celebrações, nas idas e vindas pelo Brasil, levando a imagem, né? E o entusiasmo desse homem até o final. Ele viveu o que pregou, pregou o que viveu, né? Justamente. E isso é o caminho de santidade, né? Exatamente. O modo como ele abraçou a vocação missionária dele e reconheceu isso como graça de Deus na sua vida, fez com que ele se dedicasse com todo esse ardor para um caminho de santidade realmente. Às vezes a gente fala de santidade hoje, né, Padre Vitor? Padre Vitor, eu chamando ele de Padre Vitor, já Padre Ulisses. A gente pensa, né, que é aquela pessoa desconectada da realidade, com as mãos postas, olhando para o céu. Muito pelo contrário, né? O santo é aquele que tem o coração sintonizado com Deus, com a realidade. Então, e Padre Vitor conseguiu dar esse passo, essa integração na vivência da fé. É bonito. Eu sei que eu tocou num ponto, né, que o Vitor é um exemplo, a igreja vai beatificá-lo para ser um exemplo para nós. Tem alguns hoje em dia que estão pensando que ficar santo é ficar rezando o terço o dia inteiro, ou ficar fazendo adoração o dia inteiro. Não, ser santo é arregaçar as mangas, ir ao encontro do outro, levar Jesus para as pessoas. Ser santo é cuidar do outro com todo carinho, como se estivesse cuidando do próprio Cristo, entende? E é nisso que o Padre Vitor traz para nós um exemplo assim tão maravilhoso, né? E é por isso que a gente o considera santo. Teve defeitos? Teve bastante defeitos o velho Vitor, mas teve muito mais a fidelidade à missão. Aliás, eu acho nesse ano dedicado exatamente a essa dimensão de vocação, graça e missão, né? Eu tenho insistido com o povo, gente, nunca interprete a sua vida simplesmente como uma profissão a ser exercida, um casamento, uma família a levar em frente. Por que você não pensa? Foi um chamado de Deus. Para o Vitor não veio nenhum anjo chamá-lo, mas ele quase que aconteceu por acaso. E ele sentiu que era Deus que estava chamando para aquilo. Entende? Assim, na vida da gente, muitas vezes a gente entra numa determinada direção quase que por apelação. Mas por detrás pode ser que esteja Deus chamando você, principalmente para algo que é bom. Seja lá formar uma família, seja se consagrar como religioso, como religioso, como missionário, seja ser um sacerdote, é Deus que está chamando. Vocação é graça, é Deus que dá. E missão, a gente tem que cumprir uma missão. Caso contrário, meu irmão, minha irmã, a nossa vida nunca vai ser paga aqui na terra. Pode receber o salário que quiser, não vai. Mas se for uma vocação, ela vai ser paga por Deus
e vai ser muito bem paga, como foi para o nosso querido venerável Padre Vitor Coelho. Nós vamos continuar conversando, viu? Já na próxima semana estaremos conversando novamente sobre o Padre Vitor. Nesse momento agradeço, Anísio, a sua presença e tudo aquilo que você trouxe de bonito, de colorido, quase que dava para ver a vida do Padre Vitor na sua descrição. Muito obrigado, Padre Ulisses, por essa acolhida, por essa oportunidade de chegar até você e levar aí o grande testemunho de vida do venerável Padre Vitor Coelho. Gratidão. Que bom, viu? Então, a minha alma engrandece o Senhor, exulta meu espírito em Deus, meu Salvador. Fique com a bênção de Nossa Senhora. Até a próxima semana, se Deus quiser.